A receita de hoje é uma torta doce mais fácil que você vai ver na sua vida. Essa torta é muito fácil de fazer, não fica doce demais e leva poucos ingredientes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos aprender. Gente, primeiro nós vamos ligar no nosso forno e vamos deixar ele aquecendo em 180 graus pra gente depois levar a base da nossa torta pro forno. E, gente, a base da nossa torta vai ser uma base de biscoito. Então, aqui no liquidificador, nós vamos triturar um pacotinho de biscoito de maisena. Nós vamos colocar primeiro metade desse biscoito. E nós vamos levar metade desse biscoito para triturar. E depois nós vamos triturar a outra metade. Com o biscoito bem trituradinho, agora nós vamos colocar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida. Agora nós vamos mexer muito bem até... Gente, o ponto da nossa farofinha é quando a gente pressionar ela assim com uma colher, ela fica assim, ó, bem compactada e bem úmida. E a nossa farofinha de biscoito já está pronta. Gente, eu vou estar usando aqui uma travessa de 29 centímetros por 16 centímetros. E eu não vou querer desenformar essa torta, mas se você quiser desenformar ela e usar uma forma de fundo removível, também pode. E agora é só colocar a nossa massa de biscoito dentro da travessa. Agora nós vamos espalhar esse biscoito em toda a travessa. Gente, espalhei bem o biscoito aqui na minha travessa e quando eu coloquei o biscoito aqui na minha travessa, gente, eu percebi que o biscoito ainda estava um pouco seco e não daria pra gente colocar aqui nas laterais. Então eu coloquei mais uma colher de sopa de manteiga, tá bom? Aqui na descrição onde tem todos os ingredientes, eu vou deixar as quantidades todas certinhas. E, gente, é muito importante que quando vocês forem fazer essa torta, vocês coloquem o biscoito aqui na lateral, porque senão o creme que a gente vai fazer vai talhar quando estiver lá no forno. E, gente, para o nosso creme nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 2 potes de iogurte natural. E, gente, eu recomendo vocês usarem aquele iogurte natural que só tem 2 ingredientes, o leite e o fermento. Agora, com o fouet, nós vamos mexer até esse creme ficar bem homogêneo. E, gente, mexe bem aqui o nosso creme. Vocês acreditam que o nosso creme já tá pronto? Esse creme é muito fácil de fazer. É só colocar o creme na travessa. E agora nós vamos levar para o forno em 180 graus por mais ou menos 20 minutinhos. Gente, enquanto a nossa torta tá no forno, nós vamos preparar a nossa geleia de morango. E para nossa geleia de morango, nós vamos precisar de 300 gramas de morango fresco. E aqui no lugar no morango, você pode usar também framboesa. E se você quiser usar as duas frutas, também pode. Se você quiser usar as frutas congeladas, também pode. Nós vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar e suco de meio limão. E agora nós vamos levar para o fogo. Agora nós vamos ligar o fogo médio e nós vamos cozinhar aqui esses morangos até virar uma geleia. Gente, o ponto dela é quando ela começa a ficar mais grossinha, ó. Vocês podem ver que ela tá uma caldinha, ó, bem grossinha e ela ainda tá com alguns pedacinhos de morango. Agora, gente, nós vamos deixar ela aqui esfriar para depois colocar em cima da torta. E, gente, o ponto dela é quando você balançar ela e aqui no meio ela deu uma leve balançadinha, tá bom? Não é para ela ficar muito consistente, mas também ela não tem que ficar muito mole aqui no centro. Agora, gente, nós vamos deixar ela aqui esfriando. Gente, deixei a minha torta e a minha geleia esfriando por 30 minutinhos. E agora é só colocar a nossa geleia em cima da torta. E agora é só espalhar nossa geleia em cima da torta. Com a geleia bem espalhadinha, agora nós vamos levar para o congelador por 1 horinha ou 2 horinhas na geladeira.
Gente, deixei minha torta uma horinha no congelador e ela já está bem geladinha. Gente, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, essa torta fica deliciosa, não fica doce demais. E, gente, é muito, muito fácil de fazer. Se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueçam de deixar um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal só tem receita caseira, deliciosa e fácil de fazer. E ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!